essa galera que está nesse grupinho, Índia, China e Brasil, a gente pode desviar as nossas exportações para eles. Só que aí o que acontece? Se eles desligarem o SWIFT e talvez até desligarem o GPS, que ainda tem essa questão, a China ia oferecer esse serviço para a gente. E já está, isso já meio que está acontecendo, porque ontem chegou o Union Pay ao Brasil, que é o sistema chinês de pagamento. Quando eu olhei, você viu isso? Não vi. Foi ontem. Vinculado a uma fintech nacional que vai oferecer esse serviço. E eles estão programando para até o final do ano já ter serviço de cartão de crédito. Porque o que acontece na Rússia, por exemplo, e aí em vez da gente ir no caminho Colômbia, se for para a Rússia, Visa e Mastercard não funciona mais aqui. E aí como é que fica? Aí vem o CIPS, que é um sistema chinês, e mais o Union Pay para fazer esse pagamento. Só que aí o que acontece? A gente fica na mão da China, meu irmão. A China está com alguns problemas porque o crescimento chinês está abaixo do esperado, tem algumas questões internas também complicadas. Então, se a gente ficar dependendo da China e a China meio que der uma pipocada, a gente vai pro saco junto. Então, esse é o cenário do Brasil dar uma quebrada. A gente teria que se desligar completamente dos Estados Unidos, o que tudo aqui que a gente está falando é muito improvável, a chance é mínima, mas se você me perguntasse, Daniel, qual seria o cenário pior podrão que poderia dar uma quebrada? É esse cenário da gente ser desligado do comércio internacional, substituir o nosso sistema de pagamento pelo sistema chinês e a China ter alguma dificuldade econômica e uma crise lá resvalar numa crise aqui. Seria essa a dificuldade. Mas lembrando, é um cenário altamente improvável. O mais provável é que seja um cenário, uma crise mais light e daqui para frente, quem sabe, se os Estados Unidos conseguiram chegar a um acordo comercial até com a China, pode chegar com o Brasil também. Né? Então pode ser que haja um meio termo. Essa é a esperança. Mas eu acho muito prudente, às vezes, a gente viver um lema que é espere o melhor, mas prepare-se para o pior, né? Para você não ser pego de surpresa. Você não vai ficar igual maluco, mas você pode, cara, se acontecer, eu tenho um planinho já. Não vou botar dinheiro nisso nem nada, mas já pensei sobre isso. Eu acho que vale a pena pensar nesse momento. Agora, se a gente tiver outros fatores, né? Tem pessoas que acham que as tarifas americanas podem quebrar os Estados Unidos, podem quebrar o mundo. Se a gente pega, por exemplo, eu sempre parto daquela ideia, né? Quem não conhece história está fadado a repetir os erros do passado. Essa ideia de tarifa é uma ideia que Napoleão Bonaparte usou quando ele fez o bloqueio continental contra o Reino Unido, né? O que ele falou? Ninguém vai poder mais comercializar com o Reino Unido para sufocar o Reino Unido. O que ele fez? Ele quebrou a Europa e quebrou a França. Ele tentando quebrar o inimigo, ele se quebrou. E aí começou o contrabando, começou o mercado paralelo, a galera começou a fazer... O Portugal, a família real veio para o Brasil, continuou fazendo esse comércio. Então, assim, isso já aconteceu algumas vezes, e ao contrário do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, diz, que tarifa é deflacionária, vai baixar o preço porque as empresas vão voltar para os Estados Unidos e aí vai ficar tudo mais barato. Só que, até a empresa voltar e ficar mais barato... Não, aí tá de sacanagem. Aí tem uma infra, né? E especialmente porque, assim, tem coisa... Apesar dos Estados Unidos não importar muito, assim, em comparação com todas as importações dos Estados Unidos, a gente é pequeno... A gente exporta para eles uns itens que são os americanos estão acostumados já, tipo café e laranja. Exato. Né? Que são coisas assim, café e laranja. O que os caras tomam no café da manhã? Café, suco de laranja. Sim, né? Padrão. Então, consumo gigante. No mínimo, eu suponho que o preço desses produtos aí vai aumentar para os caras ali. Pode dar uma... Por volta dos 50% também. Né? Isso também. Porque o cara ele vai segurar, vai morrer nele. Nunca vi isso. Né? Que nem a taxa da brusinha lá. Não, estamos taxando é a plataforma. Mas quem paga é a gente, Quem compra, né? Então, fico pensando se isso também não atrapalha o próprio governo Trump. O que tu acha que tá passando pela cabeça dele, cara? Cara, aí assim, eu vou para um cenário mais curupira aqui agora, tá? Eu avisei que é curupira. Não, mas já te perguntei essa esperando Existe o interesse do resposta. Trump de quebrar os Estados Unidos também, pô. Ele tem um interesse. Ele falou isso no início do governo. Ele falou, se o Jerome Powell, que é o diretor do Banco Central americano, não baixar a taxa de juros, a gente vai criar uma recessão para ele ser obrigado a baixar. Olha a maluquice do raciocínio. Então, isso já estava sendo falado antes da posse dele. Depois da eleição, ano passado, a galera estava falando, Trump vai querer dar uma quebradinha nos Estados Unidos para poder dar uma volta por cima e fazer o famoso pump and dump, né? Que é você joga lá no lixo, compra tudo barato e depois joga para cima de novo. Parece que tem uma estratégia dessa. Por quê? Os caras têm trilhões de dívida americana para pagar. E a estratégia deles para pagar a dívida
é criar uma recessão global, fazer com que o maior detentor de dívida americano hoje, que é o Japão, eles sejam... O Japão é o maior detentor, o segundo é a China. Então, fosse a China. O Japão tem muito título da dívida americana. Aí o que acontece? Se você tiver uma escassez de dólar, que é nas finanças eles chamam de teoria do milkshake do dólar. É quando os Estados Unidos tomam algumas medidas que fazem com que os dólares voltem para os Estados Unidos. Por exemplo, um cenário de incerteza global, os caras tiram o dinheiro de países emergentes, com medo do país quebrar, e mandam o dinheiro de volta para os Estados Unidos. Quem estava com dinheiro investido em moedas de países emergentes, volta para o dólar, né? A galera corre para o Porto Seguro. Então, isso é a famosa teoria do milkshake do dólar, que é como se você sugasse o dólar num canudo, né? Então, sugando o dólar e você tendo nessa instabilidade um aumento do petróleo, e o petróleo ainda, em grande parte, é comprado com dólar, né? O famoso petrodólar é isso. O mundo inteiro tem que primeiro comprar o dólar para depois comprar o petróleo. E o Japão não é autossuficiente em petróleo, e a economia japonesa é muito sensível à questão do petróleo. A economia japonesa já está fragilizada, porque no Japão tem um negócio chamado, que o mundo faz a partir da economia japonesa, que é o carry trade. Carry trade é quando o Japão tinha juros zero. Aí o que o malandro fazia? Pegava dinheiro emprestado. O cara pegava $1 milhão lá, ia devolver depois de 10 anos o mesmo $1 milhão, só que ele pegava $1 milhão e aplicava em países emergentes que estava dando 15% de juros. Pô. O Brasil está com 10,5%, está com 15%, não, agora é 10%, né, se não estou enganado. Então, só que isso só dá certo quando os juros ficam baixos no Japão. Se você pega uma fortuna no Japão achando que vai devolver igual e ele sobe os juros, aí essa carta, essa House of Cards aí desmorona, essa casa das cartas aí vem baixo. O Japão está começando a subir juros, meu irmão. Isso já gera uma maluquice nesse sistema financeiro, porque tem trilhões de dólares envolvidos nesse carry trade. Mas se o petróleo sobe, aí o que o Japão vai fazer? Cara, vai ter que caçar mais dólar para comprar mais petróleo para pagar mais caro. E se não tiver dólar, meu irmão? Se os Estados Unidos tiverem chupado o dólar todo, eles vão ter que vender os títulos da dívida para transformar em dólar para poder comprar petróleo. Então, é uma estratégia maquiavélica de quebrar o mundo, mas fazer com que os Estados Unidos consigam reaver ou retomar o controle sobre a sua própria dívida. E aí, depois disso tudo numa crise, sempre quando no movimento do mercado tem uma crise, baixa a taxa de juros para aquecer a economia. Então teria um contexto favorável para baixar os juros, a dívida americana ia ficar muito mais barata, eles iam pagar mais barato e assumir o controle da sua própria dívida. Então quebrar propositalmente o mundo é uma coisa insana, mas isso tem sido falado ipsis literis pelo Trump desde o início do governo. É porque não circula muito esse tipo de ideia, porque é contraintuitivo. Você fala, não, ele quer que os Estados Unidos seja próspero, não ele quebre. Mas tem um interesse de dar uma quebrada para, no final das contas, o mundo quebra, o dólar vai lá em cima, o dólar fica super valorizado, eles imprimem uma tonelada de dinheiro de novo para pagar a dívida, e aí conseguem pagar a dívida enquanto o mundo passa o sufoco e os Estados Unidos se recuperam mais rápido e vão virar os donos do planeta Terra, continuando nessa ideia dos Estados Unidos ser uma potência unipolar global. E nessa ideia também, por isso que ele gosta ou não gosta muito da ideia quando a gente começa a falar em fazer trocas usando outras moedas, né? Nunca nenhum presidente gostou e várias guerras começaram por causa disso. Isso se você quer arrumar encrenca com os Estados Unidos, fala que tu não vai usar mais o dólar, meu irmão. E é o que está sendo falado, né? Os BRICS, a proposta é isso, né? BRICS é o grupo dos países emergentes que não quer um mundo unipolar comandado única e exclusivamente pelos Estados Unidos, eles querem um mundo multipolar com várias zonas ali, né, de potências regionais governando simultaneamente. Mas não é também a China querendo, de certa... Porque assim, do BRICS inteiro, que tem país pra cacete agora tem 10 aí, vai entrar mais gente. Vai entrar mais gente. Do BRICS inteiro aí, quem é potência pra valer é a China. A Rússia com potência bélica, mas está enrolada com a guerra tá lá na Ucrânia. Tá lá com... A Índia tem a sua expressão também, né? Mas a China é um outro patamar. A China é o grande oponente agora. Até do ponto de vista cultural, é o arqui-inimigo. A China tem milhares de anos de sociedade, né? É um país que funciona meio que... Se depender, não sei, posso estar falando merda aqui, mas parece que se você tem um negócio e ele dá certo na China, você nem precisa que dê certo em outro lugar mesmo, não. Né? Você já tem 1,5 bilhão de clientes pois ali, né? Se estiver rodando lá, tá legal. Então, o BRICS, ele é meio que um... não sei também, mas assim, aparenta que a China é quem manda, só que meio que dá as sombras, de certa forma, também.
no BRICS, assim, nas malandragens. Os caras contratam uns capanga para fazer o serviço. Estão jogando um jogo ali, né? Então, as decisões que são tomadas no BRICS ali, por mais que a gente... Isso aqui é total especulativo também. Tá. Suponho que, assim, é a China que toma, na verdade, as decisões ali no fim das contas. Deve ter um peso enorme, né? Porque é o maior de todos. Sim, com certeza. Ali. E aí... Então, uma guerra americana contra o BRICS é quase que uma guerra direta contra a China. É uma antecipação dessa guerra. Na verdade, tudo isso que tem acontecido nas últimas décadas já é uma preparação para isso. Porque esses planos geopolíticos, assim, para você programar uma guerra com a China, impedir a China de ser a nova potência global, conforme um grande investidor como Ray Dalio profetiza isso, no livro Princípios para uma Ordem Mundial em Transformação, que é um tijolo, mas tem um videozinho legal, né, um resumo. Qual é o racional? O racional é o seguinte: para a gente impedir a China de ser uma potência global, racional do Pentágono, né? Dos planos lá da cúpula americana, a gente tem que, antes de eu brigar com a China, eu tenho que tirar de cena a Rússia e depois eu tiro de cena os amigos do Oriente Médio. Eu preciso tirar a Rússia e o Irã de cena, para depois os Estados Unidos partirem para cima da Rússia da China, e a China não tenha nenhum amigo para ajudar. Então, nós estamos vendo isso ser desenrolado já há muitos anos. Porque essa guerra que está tendo entre Ucrânia e Rússia, na verdade, os primeiros momentos disso é em 2003. Ela se esquenta em 2013 com o movimento da Praça Maidan, o Euromaidan, que a galera começou a reclamar contra o presidente, falando... Porque o que estava acontecendo é o seguinte: um presidente amigo da Rússia ganhava, os Estados Unidos derrubavam o cara. Aí... o amigo dos Estados Unidos estava no poder, a Rússia derrubava o cara. Aí ficava essa dança das cadeiras, né? Teve uma hora que aí o angu azedou, virou um conflito. E acontece isso agora. Então, o que a gente está vendo acontecer na Rússia, principalmente de 2013 para cá, já é a preparação de envolver a Rússia num atoleiro para tirar os caras de cena. O cara chegar e falar: pô, China, tô enroladaço aqui na Ucrânia, não vou poder te ajudar agora não, meu irmão. E aí agora é a fase 2. A fase 2 é tirar o Irã. Então, devagarinho, depois do 7 de outubro, a gente vai vendo esse novo mapa do Oriente Médio sendo formado. Então, eu acho que a etapa 1 já rolou, ou está rolando ainda. A 2 começa agora para chegar na 3. O objetivo é sempre pegar a China mesmo. E nesse sentido, então, a gente não pode esperar um fim do conflito Rússia e Ucrânia tão cedo, né? Se isso daí estiver de fato rolando. Tipo, precisa que a Rússia invista seus recursos na guerra. Gaste tudo ali. Exato. Para estar fraca, né? Daqui a um tempinho. Porque assim, mesmo que se a guerra acabar daqui a uns 2, 3 anos, a Rússia vai estar fragilizada do ponto de vista econômico. Com certeza. Né? Então, acho que a estratégia é essa: botar a Rússia no atoleiro, depois botar o Oriente Médio no atoleiro também, ou fazer troca de regime. Porque sempre que eles falam assim, a gente não quer trocar o regime iraniano, mas é exatamente o que eles querem. É sempre o inverso do que está sendo falado, né? Então, a ideia é essa: tirar o Irã, tirar a Rússia para poder partir para a China. E isso tudo que a gente está vendo acontecer já é a preparação desse cenário. É claro que partir para cima da China, o Ocidente partir, isso significa a Terceira Guerra Mundial, literalmente. Talvez seja esse fato, entre outros, que tem levado os bilionários a já fazer os seus bunkers ou querer morar em Marte, né? Porque eles já sabem que está na agenda essa encrenca. Alguns apontam aí para 2030, 2032. Eu não sei como é que está na agendinha lá do pessoal do Pentágono, mas tá para essa época. Então a galera tá correndo atrás aí do que dá para curtir antes da zebra chegar, né?